Falar sobre Jefté. Eu já preguei uma vez sobre ele. Nós vamos pregar novamente. Tá? O juiz chamado Jefté. Vamos abrir a Bíblia. Juízes. Se é um juiz, está onde? Em Juízes. E os juízes são o primeiro momento pós saída, pós entrar na terra prometida, pós Josué. Nós temos a história de Israel fundamentada em juízes que eram pessoas, homens, mulheres, não só homens, tá, gente? Mulheres também, que Deus levantava para julgar e liderar a terra de Israel. Então nós vamos ler o Juízes 11. Juízes 11. Glória a Deus. E nós vamos ler essa história linda, a história de Jefté. Quem era esse juiz? O que foi esse juiz? E eu quero falar hoje sobre a graça que nos restaura. A graça que nos faz viver em novidade de vida. O sermão de hoje tem o seguinte tema: reescreva o seu destino. Diga amém. Olha para o seu irmão e diga assim: reescreva a sua vida. Reescreva. Sabe, quando a gente, antes de ler o texto, nós vemos muitos youtubers que tentam nos ensinar a reescrever nossa história. Mas a Bíblia nos ensina isso. Diga amém. Diga assim: pare de pagar, irmão. Diga assim pro seu irmão, para brincar. Pare de pagar R$100 aí. Pare de pagar R$100 do e-book. Não, mude a sua história. Compre meu e-book e aprenda a reescrever a sua vida. Tem gente que cai nessa conversa. Tem ou não tem? Tem, porque os caras ficam ricos. É ou não é verdade? Se não ficasse rico, então ninguém comprava. A palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos mostra. A palavra de Deus nos dá direção. A palavra de Deus nos alimenta. A palavra de Deus, ela nos mostra um caminho onde podemos reescrever a nossa história. Jefté, esse cara. Vamos ler, versículo 1. Jefté era um guerreiro corajoso, diga amém, valente, aleluia. Já comecei a gostar de Jefté. Eu não gosto de gente frouxa, aleluia. Homem tem que ser corajoso, em nome de Jesus. Então nada de medo de barata, pelo amor de Deus. Né? Nada de medinho. Homem tem que ser valente, glória, corajoso. Só que ele era filho de Gileade e a sua mãe era uma... Aí deu ruim. Ser filho de uma prostituta nessa época, irmãos, era um horror. Ser filho de prostituta nessa época era uma sentença para você viver fora do contexto social, na marginalidade. Então a segunda característica de Jefté era um homem marginal, era um homem valente. Então se era marginal, a expressão muda, era um homem violento. Era um homem marginal. Vamos mais. A esposa de Gileade teve muitos filhos. E quando esses meio-irmãos cresceram, expulsaram Jefté, dizendo: você não receberá parte alguma da herança do nosso pai, porque tu és filho bastardo. Expulso de sua casa, expulso da sua família, expulso por seus irmãos, dizendo: você não vai ter parte da herança do meu pai, porque você é filho de uma prostituta, você é filho bastardo. E aí agora a gente tem um homem marginalizado, você tem um homem violento, você tem um homem agora
altamente ferido, altamente traído. Você tem um homem agora com o coração extremamente machucado por rejeição paterna, rejeição materna, rejeição familiar. Diga assim, misericórdia. Que mais? Então Jefté fugiu de seus irmãos e foi viver na terra de Tobi. Em pouco tempo passou a chefiar um bando de vadios que se uniram a ele. Virou chefe de gangue. Diga assim, sangue de Jesus tem poder. Esse era Jefté. Qual era o script da vida de Jefté, irmãos? Se eu passasse a história aqui, se eu parasse o texto aqui, qual seria o script que nós teríamos para a vida de Jefté? Qual seria o futuro desse homem? A gente só saberia contar assim ou não. Vai se envolver com drogas, cadeia ou morte. Ou morte pela polícia ou morte pelos traficantes. Esse seria o script, sim ou não? Esse seria o script da nossa boca, irmãos. E não tem como fugir muito disso. A Bíblia chama ele de vadio e chefe de vadios, sem amor, sem família, sem nada. Mas a respeito de todo o mau começo, de vítima da vida, ele se torna um herói. Diga amém. Diga amém. Ele se torna um herói. Jefté refez o seu destino. Jefté reescreveu a sua história, irmãos. Nós precisamos reescrever a nossa vida. Se você veio aqui hoje, é porque Deus está dizendo para você, você tem que reescrever a sua vida. Diga amém. Quem gostou dessa descrição bíblica? Ninguém gostou. Jefté, meu Deus do céu, misericórdia. O sangue de Jesus tem poder. A Bíblia começa por falar de Jefté assim. Desse texto, irmãos, para a morte de Jefté, são apenas 6 anos. Apenas 6 anos. Ele morreu, não se sabe a causa da morte, o motivo da morte. Mas em 6 anos, Jefté sai dessa descrição para essa outra descrição. Vamos abrir a Bíblia. Hebreus capítulo 11. Vamos ler do versículo 32 ao versículo 34. Aleluia. Hebreus 11, versículo 32 ao 34. Hebreus 11 fala dos grandes exemplos de fé. Vamos ler aqui na tela. Está aqui na tela, esqueci que tinha tela. Aleluia. Quanto mais preciso dizer, levaria muito tempo para falar sobre a fé que Gideão, que Baraque, que Sansão. Olha de quem Jefté está do lado. Jefté, Davi, Samuel e os profetas tiveram. Passa o outro. Pela fé eles conquistaram reinos, governaram com justiça, receberam promessas, fecharam a boca de leões, apagaram chamas de fogo, escaparam de morrer pela espada. Sua fraqueza foi transformada em força. Tornaram-se poderosos na batalha e fizeram fugir exércitos inteiros. Em 3 versículos nós lemos que apenas 6 anos ele saiu da marginalidade para ser um herói da fé.
Em 3 anos, ele saiu da acusação de chefe de vadio para andar ao lado de Davi por causa da fé que demonstrou no Senhor. 6 anos intensos que mudaram completamente a vida de Jefté. Diga aleluia. E eu quero falar sobre isso hoje. Como reescrever a história? Com base na vida de Jefté e na história de Jefté, como reescrever a minha história? Quem está precisando reescrever a vida? Aqui eu estou. Olha que eu estou. E muito. Precisando muito reescrever minha história. Muito, 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 muito. Aleluia. A Bíblia fala que nessa época, no versículo 4, capítulo 11 de Juízes, os amonitas começam a guerrear contra Israel. Os gileaditas, eles até tentam, mas não conseguem. Mas eles se lembram que Jefté era um guerreiro valente. E tinha um monte de homens com ele. Então o povo de Gileade vai até Jefté e diz: ei, Jefté, livra a gente. E aí Jefté abre o coração e diz: vocês que me rejeitaram, vocês que me expulsaram, vocês que arrancaram de mim a minha herança, vocês que machucaram o meu coração, vocês querem que eu vos ajude? E aí os gileaditas olham para ele e dizem: sim, Jefté, faz isso, que nós vamos te colocar como chefe chefe de Gileade, dos gileaditas. E aí Jefté diz: o que vocês precisam é do Senhor. E aqui a gente começa a conhecer o primeiro traço de Jefté, já maduro. Um homem um homem ao que o Deus abraçou com fé, porque a fé é uma dádiva de Deus. E quando eu estou falando disso, eu estou falando de graça. Jefté diz: é do Senhor que vocês precisam. E ele diz: Jefté, nós precisamos de você. Então Jefté grita: se por acaso o Senhor me der vitória, se por acaso o Senhor me usar e vos livrar, é o Senhor quem nos deu a vitória. Primeira regra, irmãos, quer reescrever a sua história, você precisa se resolver com o seu passado. Eu estou com seu irmão, eu gosto disso, irmão. Todo mundo reclama, mas eu gosto. E diga assim: você precisa se resolver. Você precisa se resolver. Você precisa resolver o seu coração com as pessoas, irmãos. Ah, mas eu não tenho contato mais com ele. Se resolva! Senão a sua vida vai ficar travada. Nada vai mudar, nada vai prosperar, nada vai avançar, porque o seu coração está travado. Resolva-se. Em nome de Jesus. Jefté teve que abrir o coração para Deus arrancar o rancor, para Deus arrancar a amargura, para Deus arrancar os argumentos. Quer reescrever a história? Em nome de Jesus, resolva o seu passado. Irmãos, como isso é terrível. Na última quarta, eu estava ministrando pela manhã. Estava ministrando sobre perdão. Você não tem ideia de quanto coração amargurado. Quanto coração amargurado. E eu disse: quem é aqui quer? Quem aqui precisa de perdão? Liberar perdão, irmãos? Aquela macharada todinha que estava lá na minha frente, aí para frente. Eu não consigo perdoar minha mãe, eu não consigo perdoar. Eu não consigo me perdoar. Eu não consigo sair desse peso de culpa. A única forma de reescrever a história é se livrando do
passado. A partir do perdão. Diga amém. Jefté se resolve, irmãos. Jefté, ele abre o seu coração para as amarguras, ele abre o seu coração a respeito do passado, e isso é muito comum em todos os homens que Deus reescreveu a história. Quem não lembra de Davi, parecido com Jefté, amargurado, expulso, cheio de rancor, mas se submete à vontade de seu pai em levar o pão para seus irmãos que estavam batalhando. Ali ele abre o coração. Quem não se lembra de Moisés? Que Deus teve que insistir várias vezes. E Moisés disse, aquele povo me rejeitou. Nós precisamos nos resolver com o nosso passado, diga amém. O passado é uma lição, não uma prisão, irmãos. Diga glória a Deus. Aleluia. Segunda lição de Jefté. Você tem que assumir o protagonismo da sua vida. Diga amém. Olha para o seu irmão e diga assim, se mexa. Se ele for gordinho, é que você pode falar com mais altura mesmo. Se mexa em nome de Jesus. Aleluia. Amém, Senhor. Você precisa assumir o protagonismo da sua história. Você precisa entender que para reescrever a sua história, você tem que sair do seu lugar de tranquilidade, de passividade. Ninguém vai te carregar. As coisas não vão mudar sozinhas. O nada não gera o tudo. Isso é heresia humana. Deus é quem gera o tudo. Olha para o seu irmão e diga assim, ou você se mexe, ou nada muda. Aos gordinhos, diga amém. Muita gente gordinha na igreja. Aleluia. Sabe, é interessante que nós vemos uma igreja hoje no Brasil que não quer se mexer e quer tudo. Só que o que elas ganham de Deus é nada. Deus não muda a história de pessoas que não assumem o protagonismo da sua vida. Deus não muda a história de pessoas que ficam paradas. Deus não muda pessoas que querem apenas ídolos, irmãos. Que não querem assumir a responsabilidade, que não querem se expor ao risco, que não querem se expor, irmãos. Deus não trabalha com pessoas que se vitimizam. Deus trabalha com pessoas que não têm medo de assumir o protagonismo da sua vida. Deus não trabalha com pessoas que não sabem se quer ser de Deus. Deus trabalha com pessoas que têm piamente a convicção de que eu preciso viver aquilo que Deus tem para mim. Amém. Glória a Deus. As pessoas querem ídolo. As pessoas querem um meio por a qual Deus vai mudar. Deus não muda. As pessoas querem que o pastor ore e as coisas mudem. As pessoas querem que a irmã Inácia ore e as coisas mudem. As pessoas querem apenas vir na igreja para que as coisas mudem. Só que nada vai mudar se você não for o primeiro a ir para frente de batalha e dizer assim, eu vou mudar. Amém? Diga glória a Deus. Você precisa se expor, irmãos. Você não pode ter medo de Deus mexer em você. Você não pode ter medo de Deus criar circunstâncias
Jefté nos ensina que nós temos que assumir o protagonismo da nossa vida. Jefté não precisava ir até Gileade. Jefté não precisava enfrentar um grande rei. Jefté não precisava enfrentar um grande exército. Mas se Deus o chamou, ali ele estaria. Glória! Isso é muito forte, talvez seja muito vago, mas Deus te trouxe aqui para te dizer isso. Assuma o protagonismo da sua família. Assuma o protagonismo da sua história. Quer mudar, se mexa. Saia do seu conformismo, sua zona de conforto. Quer que Deus reescreva a sua história, se mexa. Em nome de Jesus. Porque enquanto você se viver de vítima, você nunca será herói. Jefté aceita defender Gileade. O rei Amon começa a lançar mentiras a respeito de Israel e mentiras a respeito do povo gileadita. E ele começa a dizer que aquela terra não era deles. Eles começam a falar: Israel roubou, nós vamos invadir, nós vamos matar, nós vamos saquear. E Jefté manda um recado para o rei Amon e diz: Ei, Amon, quem nos deu essa terra foi o Senhor. E Jefté dá uma aula de Bíblia. Amém? Jefté dá uma aula de Bíblia a Satanás. Jefté começa a falar, lembra? Olha, lá atrás, quando o povo de Israel saiu do deserto, e nós pedimos para passar na sua terra, e vocês disseram: não passem, nós a rodeamos, mas você nos atacou de forma covarde, nós destruímos vocês, e Deus nos deu aquela terra. Então não vem com mentiras, porque essa terra, esse povo pertence ao Senhor. E ele diz no versículo 27: tão pouco pequei contra ti, porém tu usas maus comigo em pelejar contra mim, contra o Senhor que é juiz, que ele julgue entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Diga amém. Nem parece, né? Nem parece, né? Um malfeitor. Isso é a graça de Deus. Diga amém. Essa é a graça de Deus. Terceiro ponto para reescrever a sua história: não tem como reescrever a sua história se o fundamento das suas batalhas não é a palavra de Deus. Se o fundamento das suas guerras não é a justiça de Deus. Deus não abençoa nada fundamentado em injustiça. Deus não abençoa segundo e terceiro casamento, fruto de adultério. Deus não abençoa nada cuja essência é injustiça. Deus não abençoa negócios cuja raiz é o engano. Diga amém. Não vai ficar com medo não, que eu tenho misericórdia, Jesus. Quer que Deus escreva a sua história? As batalhas da sua vida tem que ser fundamentada na justiça de Deus. Com Davi foi assim. Com Moisés foi assim. Todos os homens que Deus escreveu a sua história. Todas as mulheres também que tiveram a história reescrita. As guerras eram fundamentadas na justiça de Deus, irmãos. Não tenha nada injusto, irmãos. Não dê nada a Satanás para que ele te oprima. Diga amém.
Não há nada mais prazeroso do que viver uma vida sem dever nada a ninguém. E esse ninguém eu falo sem dever nada a Satanás. Porque eu ando em justiça. Diga amém. Jefté, ele entra debaixo da justiça de Deus, irmãos. Ele, em nome de Jesus, ele entra debaixo da sua palavra. Não espere uma prosperidade desonesta, irmãos. O que nós estamos vivendo, esse evangelho de hoje, as pessoas adulteram e querem vir pedir a bênção a Deus de um novo casamento. As pessoas roubam e querem dar o dízimo do roubo. Deus não muda a sua palavra. Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Quer que Deus reescreva a sua história. Tem as suas guerras baseadas na justiça e na palavra dele. Aleluia. Glória a Deus. São muitos pontos, irmãos. Brincando. Qual foi o primeiro? Resolver o seu? Qual foi o segundo? Não ter medo de assumir o protagonismo da sua vida. Deus não transforma ninguém parado. Deus não transforma ninguém parado. Deixa eu dar uma cutucadazinha. Eu preparei um sermão mais inspirante, mas Deus está transformando o sermão em um sermão mais disciplinativo. Sabe, é tão fácil querer ir para a igreja para ficar na cadeirinha. É ou não é verdade? Quem gosta? Eu também gosto, irmão. Aleluia. Quantas vezes, Deus, eu só queria ficar num cantinho. Deus não muda ninguém parado. Deus não muda ninguém parado. Quer que eu aprofunde mais esse entendimento? A própria palavra igreja, ela exclui a possibilidade de estar parado. Porque a palavra igreja significa um movimento de sair para fora. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Deus não reescreve, irmãos. Ei, por que eu falo isso, pastor? Você precisa se mexer, irmãos. Quando eu falo isso, não é para morar dentro da igreja, não é para morar nas atividades da igreja. Você precisa ter um coração que se movimenta, que ama o evangelho, que prega o evangelho, que quer o evangelho, que quer viver o reino. Seja no púlpito ou fora dele, e principalmente fora dele. Mas essa palavra é muito pontual. Porque tem muita gente com a vida parada aqui. E perguntando a Deus o porquê. E a resposta de Deus para você é: Deus não reescreve a história de gente parada. Olha para o seu irmão e diga assim: se mexe, benção. Se envolve. Ah, mas eu não tenho oportunidade. Não é igreja, é lugar de trabalho, é o mundo. É lá fora. É lá fora que o evangelho é pregado. Aqui é um ensino. Aqui é um fortalecimento, mas é lá fora que o evangelho é pregado. Diga aleluia. Terceira coisa, irmãos, não fundamente as suas batalhas em justiça, mas fundamente as suas batalhas na justiça de Deus, irmãos. Não dê nada a Satanás. Viva uma vida íntegra, uma vida justa. Deus reescreverá a sua história, aleluia. Quarto passo.
Parece que é uma sequência, irmão. Primeiro me resolvo, depois assumo o protagonismo, depois ajeito a minha vida em justiça. Quarto, o que acontece com a vida de Jefté, irmãos? Está no versículo 29, que diz assim: depois disso, o Espírito do Senhor se apossou de Jefté. Diga aleluia. O Espírito Santo não veio, e ele profetizou, não veio, e ele proferiu palavras como se fosse um dom profético. A palavra de Deus diz que o Espírito veio e se apossou de Jefté. Aleluia. Se apossou de Jefté. Se apossar, se apoderar, tomar como seu, decidir, estabelecer, definir seus passos. O Espírito do Senhor se apossou de Jefté. Olha para o seu irmão, diga assim: o Espírito Santo tem domínio sobre você. Ele se apossou de você. É Ele quem define seus passos. É Ele que decide as coisas. É Ele quem se estabelece a vontade dEle. O Espírito de Deus se apossou de Jefté. Se apossou de Jefté. E aí ele vai. Quem é cheio do Espírito Santo faz o que Jefté fez, o segundo passo. Ele abre coração para entregar a Deus tudo o que ele mais tinha de precioso. Quando o Espírito do Senhor vem sobre Jefté e ele começa a marchar contra os filhos de Amon, ele olha para os céus e faz um voto e diz: Deus, se o Senhor me der vitória, a primeira coisa ou pessoa que sair da minha casa, eu te ofereço em sacrifício. Diga amém. Quando nós vamos dar continuidade ao texto, nós vamos ver que aquilo que Jefté mais amava era aquilo que um dia foi tirado da vida dele. Aquilo que Jefté mais amava era a sua família. Você vai ver da expressão da filha dele. Esse amor que ele tinha pela sua filha, a filha é o amor que ele tinha pelo pai. Jefté foi desprovido da família e ele agora tinha e amava profundamente a sua família, mas no momento que o Espírito se aposta de Jefté, ele abre o coração, ele abre os tesouros e diz: tudo que eu tenho de mais precioso é teu. Diga assim, amém. É interessante que alguns teólogos dizem que isso foi burrice. Mas veja, foi logo após de que o Espírito do Senhor se Então isso foi um voto a partir do Espírito. Obviamente ele não matou a sua filha em holocausto. Mas ele abriu os tesouros dos seus corações. Isso me mostra o quinto passo para Deus reescrever a sua história. Para que Deus reescreva a sua história, você precisa andar no caminho de entregas. Olha para o seu irmão e diga assim: entregar. Entregar. Olha para o seu irmão e diga assim: o que é que você mais gosta? O que é que você mais ama? O caminho de entrega. Diga amém. Ele abre o tesouro. Ele abre o tesouro da sua casa, dos seus filhos, da sua vida, irmãos.
Ele diz: o que o Senhor quiser, eu te darei. Alguns brincalhões, desculpe minha sogra, as duas. Diz que Jefté estava desejando que a sogra dele saísse da sua casa quando ele chegasse. A vovó nem ouviu isso, a vovó não gosta de piada de sogra. Jefté, cheio do Espírito, ele entrega ao Senhor. Ele faz o caminho da entrega, o caminho da conquista. Repita comigo essa frase: o caminho da entrega é o caminho da conquista. E logo após que ele faz essa entrega, ele faz esse voto, Senhor, ele vai até Armon e o Senhor o dá vitória. O Senhor lhes dá vitória. E um homem que era esquecido, um homem marginalizado, um homem rejeitado, agora se torna o trunfo do povo de Deus para salvar e proteger ao povo do Senhor. Irmãos, eu quero destacar uma frase. Na calculadora do céu, somos medidos por nossas entregas e não por nossas conquistas. Na calculadora do céu, quem é menor, esse é maior. A quem muito serve. Diga amém. Que Deus escreva a sua história. Viva num caminho de entregas. O mundo quer andar no caminho de conquistas. Sim ou não? É interessante que eu estava em um jogo de futebol, dando o meu show. O meu show que eu dou todas as semanas. Né? E tinha muitos irmãos que tinham um valor, uma vida financeira boa. E todas as conversas eram sobre conquistas. Porque eu preciso conquistar, eu quero conquistar, que eu vou conquistar. E eu até comentei um dia sobre entregar a Deus. Sobre um caminho de entrega. Os irmãos às vezes me ridicularizaram. Eles não sabiam que eu era pastor, obviamente. Né? Porque o coração desses crentes, eles são fundamentados em conquistas, irmãos. Do que eu tenho mais, do que eu ganho mais, do que eu posso ter, no que eu posso ganhar, no que eu posso ser, no que eu posso cantar. E a calculadora do céu é invertida. Quanto mais eu entrego a Deus, quanto mais eu dou a Ele, quanto mais eu ando em um caminho de renúncia, quando eu mais pego dos meus tesouros, abro os meus tesouros e deixo Deus tirar. Quanto mais eu empobreço por causa do reino de Deus, eu estou enriquecendo. Quanto mais eu me entrego ao reino de Deus, eu estou sendo gerado. Quanto mais eu me dou ao reino de Deus, mais eu ganho. Diga amém. Escuta o que seu irmão diga assim: recebe terra. Isso é Bíblia, irmãos. O resto é a história de carochinha. Eu quero terminar a história de Jefté com uma pessoa que roubou a cena. Quando ele chega da guerra, a primeira que vem a seu encontro em danças, em alaridos, é quem? Sua única filha. Jefté morre sem herdeiros. Ele entregou tudo. Mas porque ele entregou tudo, ele aparece em Hebreus 11, ao lado do rei Davi, dizendo: estes venceram a vida por meio da fé.
esses vencerão a vida por meio da fé. Sua filha vem dançando, ele grita, ele rasga as vestes, ele entra em crise, porque a sua filha era o bem mais precioso que ele tinha. E ele diz, minha filha, quanto mal você me fez agora, porque eu fiz um voto a Deus e tenho que cumprir. E ele não matou não, ele só consagrou Jesus. E sabe o que essa menina disse? Ela não deu chilique, ela, sabe? Quem é que daria chilique? Todo mundo aqui daria chilique, né? Ela disse, meu pai, em outras palavras, eu não quero perder essa atmosfera de paz que a gente conquistou no Senhor. Eu me submeto a você. Cumpra o seu voto diante de Deus. Essa menina, ele rouba a cena, irmãos. Essa menina, irmãos, ela diz, pai, eu estou com você. Pai, eu não quero perder o que acabamos de receber do Senhor. Pai, aleluia. Essa menina disse, pai, eu entendi o que o Senhor fez na sua vida. Se resolver com o passado, assumir o protagonismo, abrir mão dos tesouros. Eu entendi. Essa menina rouba a cena, irmãos, de um jeito tão profundo, que a Bíblia diz que por anos, séculos, moças de Israel saem por 4 dias, todos os anos, para se lembrar da filha de Jefté. Não foi Jefté que influenciou o mundo, foi o coração da sua filha. Lute, último ponto. Lute por uma família que está disposta a viver no altar da entrega do Senhor. Vou repetir, lute pela família que está disposta a viver no altar do Senhor. Diga amém. De marginalizado a herói da fé. Se você veio para cá hoje, assim como eu, é porque Deus quer que nós refazemos as nossas vidas. Reconstruir as nossas vidas. Se você veio para cá hoje, olhe para o seu irmão e diga assim, é porque a sua vida não está legal. Vamos ficar de pé? Quem está precisando que Deus escreva um novo capítulo da sua história? Um novo capítulo. Quem está precisando de ver algo novo do Senhor? Quem está se achando correndo, mas parece que não sai do lugar. Deus te trouxe hoje aqui para dizer, reescreva a sua história. Em 6 anos eu transformei o marginal em um herói da fé. Em 6 anos eu reescrevi a história de Jefté. Eu posso reescrever a sua profundamente. Reescrever a sua vida. Eu quero fazer 2 convites. Quero fazer um convite a você. Que
Quem quer firmar um compromisso com Deus nesse altar? Verdadeiramente, genuinamente, quer dizer, Deus, até hoje, eu definir as coisas da minha vida, mas eu quero ter a coragem de Jefité e me dedicar tão plenamente ao Senhor, para que o Senhor reescreva tudo. Você pode vir aqui à frente. Em nome de Jesus, nós vamos orar pela sua vida. Vamos aplaudir o Senhor pela vida do nosso irmão. Vamos estender as mãos para cá. Senhor e Senhor na sua vida. Fui eu que te escolhi, eu que te chamei. Eu que te trouxe para cá, para dizer que estou escrevendo uma nova história. Eu estou guiando os teus passos, eu estou novamente entrando na sua casa, no seu coração, na sua vida, na sua família. É isso que eu vou fazer novo. É isso que eu vou preencher o teu coração de esperança. É isso que eu vou preencher o teu coração de confiança. Eu vou reescrever a sua história. Eu vou reescrever a sua história. Em nome de Jesus. Pai, aqui está o teu filho, Senhor. Nós queremos abençoar o seu filho, Senhor. Nós queremos, Senhor, estabelecer os seus pés no caminho do Senhor, estabelecer os seus pés na vida, estabelecer os seus pés no Evangelho, estabelecer os seus pés no reino. Que ele seja dotado do Espírito Santo, que o Espírito de Deus se aposse dele agora, Senhor. Se aposse do seu coração, se aposse da sua mente, se aposse da sua família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o seu nome brilhe no livro da salvação. Que o seu nome brilhe no livro da vida.